de Janeiro e gostaria de saber como entender a parábola do rico e o pobre em Lucas 16. Esse é um tema que já muitas vezes falamos aqui no programa, mas sempre estamos tendo novos telespectadores e que é um texto bíblico, um tema bastante mal interpretado na Bíblia. O que você pode dizer, o que realmente a Bíblia fala com relação à parábola do rico e Lázaro, ou seja, o rico e o pobre? Vamos lá, vamos ajudar nosso telespectador. É importante até a gente ler o texto para contextualizar o telespectador, não é isso? É Lucas 16, 19 a 31. Okay. Por ser muito longo, eu vou dar uma resumida e aí vou ler alguns versos em separado. Lucas 16, 19 a 31 é a dúvida desse nosso telespectador. Ali menciona uma história de um rico que foi supostamente para o inferno e de um pobre que foi para o céu. E aí ocorre um diálogo entre os dois, um está sendo atormentado, outro está no céu. E aí Abraão está, na verdade, mais conversando com o rico, e aí o rico pede para Abraão o seguinte: olha, envia alguém para avisar a minha família que este lugar onde eu estou é terrível. E aí Abraão fala o seguinte: olha, eles têm a lei de Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não adianta, eles têm que crer no que está escrito. Muitos cristãos têm visto nesse relato uma prova de que existe vida após a morte, ou seja, de que antes da ressurreição é possível ter consciência durante a morte. Muitos creem com base nesse relato que os bons vão para o céu ou para algum lugar intermediário e os maus vão para o inferno. Porém, nós não podemos, queridos, interpretar essa história desse jeito. Por quê? Lucas 16 está num bloco de texto em que Jesus conta uma série de parábolas. Esse bloco de texto, ou perícope, começa no capítulo 15 de Lucas e vai até o capítulo 17, verso 10. Então ali tem várias parábolas do administrador infiel, da dracma ou moeda perdida. Tem várias parábolas do capítulo 15 ao 17. Então, por uma questão de texto, se Lucas 16 está num bloco de texto em que há parábolas, é óbvio, ali é uma parábola. Uma parábola é uma narração fictícia utilizada para ensinar um ponto moral. E qual é o ponto moral que Cristo queria ensinar? O do verso 31 de Lucas 16. Quem quiser ser salvo tem que ler a Bíblia. Tem que ir à lei de Moisés e aos profetas. Agora, que Lucas 16 não é um relato literal, fica muito óbvio pela análise do próprio texto. Porque se você interpretar essa parábola como sendo um relato do que acontece depois da morte, então você vai ter que interpretar todos os detalhes como literais. E o que diz aqui, por exemplo, em Lucas 16, no verso 24, o indivíduo diz o seguinte: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu lhe pergunto, um espírito tem língua? Bebe água? Não. Isso aqui não é um espírito no inferno. Isso aqui é um indivíduo com o corpo todo no inferno. Ele está sentindo sede. Você percebeu? Não tem nada de espírito aqui no inferno. É um corpo mesmo. A língua, ele tem sede. E aí no verso 25 diz assim: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Ou seja, quer dizer que o indivíduo, por ter tido uma vida regalada e ser rico, ele foi para o inferno. E o indivíduo que era pobre, por ele ter sido pobre, ele foi para o céu. Ou seja, salvação pelas obras. Então, se você interpretar esse relato como literal, você vai ter que interpretar os detalhes como literal. Então, é uma parábola. Nós não podemos usar uma parábola para fazer doutrinas. Cristo simplesmente, querido irmão, pegou um conto, uma história que existia nos dias deles, como Flávio Joséfo, historiador judeu, informa, e ele adaptou para poder ensinar a lição moral de Lucas 16, 31. Não podemos usar isso como um relato, como uma prova
da imortalidade da alma, porque isso seria sermos assim tendenciosos com o texto bíblico.